O que acontece quando uma arte marcial decide eliminar as limitações dos estilos tradicionais e reunir tudo o que realmente funciona em combate? Imagine uma luta onde socos, chutes, quedas, projeções, chaves articulares e combate no solo fazem parte do mesmo sistema. Sem barreiras. Sem divisões. Apenas eficiência. Foi exatamente essa ideia que deu origem ao Gongon e Wushu, uma das artes marciais mais completas já criadas na Coreia do Sul. Enquanto muitas modalidades se especializam em apenas uma distância de combate, o Gongon e Wushu foi desenvolvido para dominar todas elas. Hoje, você vai conhecer a história, as técnicas e os motivos que fazem muitos praticantes chamarem essa arte marcial de MMA coreano. Você está no mundo marcial, Combat Evolution. O Gongon e Wushu surgiu oficialmente em 1996, criado pelo mestre coreano Kang Jun. Naquela época, ele observou um problema comum em muitas artes marciais. Algumas ensinavam golpes, mas não trabalhavam quedas. Outras dominavam projeções, mas ignoravam o combate em pé. E várias simplesmente não possuíam treinamento real de luta no solo. A proposta era simples, mas revolucionária. Criar um sistema capaz de integrar todas as fases do combate em um único método de treinamento. O resultado foi uma arte marcial moderna, mas profundamente influenciada por sistemas tradicionais e esportivos que já haviam provado sua eficiência. O Gongon e o Wushu não nasceu do zero. Sua estrutura foi construída utilizando elementos de diversas artes marciais. Do Hapkido vieram as chaves articulares e os controles de defesa pessoal. Do Judô surgiram as projeções, desequilíbrios e quedas. Do Jujutsu japonês vieram técnicas de controle corporal e submissão. Do kickboxing e do taekwondo vieram os golpes de impacto. Além disso, o sistema absorveu conceitos de combate utilizados por unidades especiais coreanas. Essa combinação criou um estilo extremamente versátil, capaz de se adaptar a diferentes situações de confronto. O nome Gongon e Wushu possui um significado interessante. Gon pode ser interpretado como vazio. Kon significa punho. E Wushu representa arte suave ou técnica flexível. A ideia central é utilizar força e flexibilidade de forma inteligente, adaptando-se constantemente às ações do adversário. Não se trata apenas de atacar. Trata-se de controlar o combate em qualquer situação. A primeira distância de combate trabalhada pelo Gongon e Wushu é a trocação. E diferente do que muitos imaginam quando pensam em artes marciais coreanas, aqui o objetivo não é realizar movimentos elaborados para demonstrações. O foco é a eficiência. Os praticantes treinam socos retos, cruzados, uppercuts, cotoveladas, joelhadas e uma ampla variedade de chutes direcionados a diferentes alvos do corpo. Os golpes são executados com mecânica simples, explosiva e funcional, buscando causar dano, interromper o ataque adversário ou criar oportunidades para avançar para a próxima fase do combate. Outro aspecto importante é a transição constante entre golpes e agarramentos. Um soco pode abrir caminho para um clinch. Um chute pode desequilibrar o adversário e facilitar uma projeção. Nada é treinado de forma isolada. O sistema procura desenvolver a capacidade de atacar, defender e mudar rapidamente de estratégia conforme a situação exige. Essa integração torna o combate muito mais dinâmico e aproxima o treinamento da realidade de uma luta imprevisível. Enquanto algumas artes marciais priorizam formas e sequências decoradas, o Gongon e o Wushu busca preparar o praticante para enfrentar resistência real, pressão psicológica e adversários que não cooperam. Quando a distância encurta e os lutadores entram em contato físico, surge uma das áreas mais impressionantes do Gongon e o Wushu, as projeções. O sistema incorpora técnicas inspiradas principalmente no judô, utilizando desequilíbrios, alavancas, rotações corporais, varreduras e projeções de quadril para retirar a base do adversário. Mas o objetivo não é apenas derrubar. O praticante aprende a identificar o momento exato em que o oponente está vulnerável. Um simples empurrão, uma tentativa de soco mal executada ou uma mudança de peso corporal podem se transformar em oportunidades para uma projeção decisiva. As quedas são treinadas para serem rápidas e eficientes, permitindo que o lutador assuma imediatamente uma posição dominante após a derrubada. Em situações reais, uma projeção bem aplicada pode causar danos significativos, retirar completamente a capacidade ofensiva do agressor ou criar o espaço necessário para encerrar o confronto. Por isso, o treinamento de quedas recebe enorme atenção, sendo considerado uma das principais pontes entre a luta em pé e o combate no solo. Uma das heranças mais fortes do Hapkido e do Jujutsu dentro do Gongon e Wushu é o uso das chaves articulares. O sistema ensina como controlar punhos, cotovelos, ombros e outras articulações através de alavancas biomecânicas que exigem muito mais técnica do que força física. O princípio é simples: utilizar a estrutura corporal do adversário contra ele mesmo. Quando aplicada corretamente, uma chave pode causar dor intensa, desequilíbrio, perda de mobilidade total, controle dos movimentos do oponente. Essas técnicas possuem enorme valor em contextos de defesa pessoal, segurança privada e situações onde o objetivo não é necessariamente nocautear alguém, mas controlar a agressão de forma eficiente.
Além disso, o treinamento desenvolve sensibilidade corporal e percepção de timing. O praticante aprende a identificar pequenas aberturas durante agarramentos, clinches e tentativas de resistência. Isso faz com que a eficiência técnica frequentemente supere diferenças de tamanho, peso e força física. Muitas artes marciais tradicionais dedicam pouca atenção ao combate após a queda. O Gongon e o Su seguem um caminho diferente. O sistema reconhece que uma luta pode continuar mesmo depois que ambos os combatentes chegam ao chão. Por isso, os praticantes treinam posições de controle, transições, raspagens, estrangulamentos e diferentes tipos de finalização. O objetivo é manter a capacidade de lutar em qualquer cenário. Caso o praticante seja derrubado, ele aprende a recuperar posições favoráveis. Caso derrube o adversário, aprende a manter o domínio e impedir contra-ataques. O treinamento enfatiza controle posicional, distribuição de peso corporal e uso inteligente da alavancagem. Isso permite neutralizar adversários maiores sem depender exclusivamente da força muscular. A filosofia é clara: a luta não termina quando alguém cai. Ela continua até que uma posição de controle seja estabelecida ou que o confronto seja encerrado de forma segura. Essa mentalidade amplia enormemente a versatilidade do sistema e elimina uma das maiores limitações encontradas em diversas artes marciais tradicionais. Talvez o maior diferencial do Gongon e o Su seja a forma como as técnicas são testadas. Os alunos não passam todo o treinamento repetindo movimentos no ar ou executando sequências previamente combinadas. Eles precisam aplicar aquilo que aprenderam contra parceiros que resistem, reagem e tentam vencer. É nesse ambiente que surge o sparring. Durante o sparring, os praticantes experimentam a pressão psicológica do combate, aprendem a controlar o medo, desenvolvem reflexos e descobrem quais técnicas realmente funcionam sob estresse. Esse processo também revela falhas técnicas que dificilmente seriam percebidas em treinamentos cooperativos. O aluno aprende a adaptar estratégias, corrigir erros e tomar decisões em frações de segundo. Por essa razão, muitos praticantes consideram o sparring o verdadeiro laboratório do Gongon e o Su. É o momento em que teoria, técnica, condicionamento físico e mentalidade de combate se encontram. E é justamente essa busca constante por funcionalidade que fez o Gongon e o Su conquistar a reputação como uma das artes marciais coreanas mais completas voltadas para combate real. Por que o Gongon e o Su é chamado de MMA coreano? A resposta está na própria essência do sistema. Enquanto muitas artes marciais tradicionais concentram seu treinamento em apenas uma área específica do combate, o Gongon e o Su foi criado para conectar todas as distâncias de luta dentro de uma única metodologia. O praticante aprende a golpear em pé utilizando socos, chutes, joelhadas e cotoveladas. Quando a distância diminui, entra em ação o clinch, onde o controle corporal, o desequilíbrio e a disputa por posição se tornam fundamentais. A partir daí, surgem as quedas e projeções. O lutador não é treinado apenas para atacar, mas também para controlar a movimentação do adversário e levá-lo ao solo no momento mais oportuno. Após a derrubada, o combate continua. O sistema incorpora técnicas de controle posicional, chaves articulares, estrangulamentos e finalizações, permitindo que o praticante mantenha sua eficiência mesmo nas situações mais complexas. Mas o que realmente diferencia o Gongon e o Su não é apenas a variedade de técnicas. É a forma como todas essas habilidades são integradas. Os golpes em pé não são treinados isoladamente das projeções. As projeções não são separadas das finalizações. Cada elemento funciona como uma continuação natural do anterior, criando um fluxo contínuo de combate. Essa capacidade de transitar entre trocação, clinch, quedas e solo lembram muito a filosofia que tornou o MMA moderno tão eficiente. A diferença é que o Gongon e o Su nasceu com essa proposta desde sua criação. Seu objetivo sempre foi desenvolver combatentes capazes de atuar em qualquer distância e adaptar-se rapidamente às mudanças da luta. Por isso, muitos praticantes e especialistas enxergam o sistema como uma espécie de precursor coreano da mentalidade moderna de combate híbrido. Em vez de perguntar qual técnica utilizar, o praticante aprende a responder uma pergunta muito mais importante: qual é a melhor ferramenta para este momento da luta? É justamente essa versatilidade que faz o Gongon e o Su ser frequentemente chamado de MMA coreano e considerado uma das artes marciais mais completas já desenvolvidas na Coreia do Sul. Em um único sistema, convivem a potência da trocação, a eficiência das projeções, a precisão das chaves articulares e a capacidade de dominar o combate no solo. Uma filosofia baseada não em tradições isoladas, mas na busca constante pela eficiência em combate. O Gongon e o Su representam uma visão moderna da guerra sem armas. Uma arte marcial criada para eliminar lacunas, conectar distâncias e preparar o praticante para qualquer fase do combate. Sua combinação de golpes, projeções, chaves e luta de solo transformou o sistema em uma das propostas mais interessantes surgidas na Coreia do Sul nas últimas décadas. E para você, o Gongon e o Su merece o título de MMA coreano? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com outros apaixonados por artes marciais e inscreva-se no canal Mundo Marcial,
Combat Evolution para continuar explorando a evolução do combate através da história. Até o próximo vídeo.